Olá, seja muito bem-vindo a mais um podcast do Iguaçu Vale, nosso ecossistema regional de inovação aqui do oeste do Paraná. Então começamos mais um Iguaçu Talks com um convidado super especial, mas hoje eu vou estar conduzindo a nossa conversa aqui. Então para você que não me conhece, eu sou a Melina, sou uma das colaboradoras aqui, uma das voluntárias do nosso ecossistema do Iguaçu Vale, e hoje estou super bem acompanhada aqui pela Mírcia. Mírcia, por favor, se apresente e dá um oizinho aí pra galera. Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos quem está nos assistindo. Prazer estar aqui contigo, Mel, e com o nosso convidado. Tenho certeza que vai ser um papo muito legal. Vai mesmo, tô super empolgada. A gente estava antes, né, no Meetup do Iguaçu Vale, ali na SIC Labs, para quem não conhece. Então, todas as quintas-feiras, das 8 às 9 da manhã, aqui na SIC Labs, que fica no segundo andar da Associação Comercial e Industrial de Cascavel, aqui em Cascavel, no Paraná. Tem o nosso encontro aberto, onde a gente sempre traz temas diversos que englobam aí empreendedorismo, inovação, ciência e tecnologia. E o convidado de hoje tem tudo a ver com isso, que é o Renato Guerreiro, que trouxe aí uma fala, né, sobre empreendedorismo científico, do paper ao PIB, né? E trouxe aí essa fala muito bacana no Meetup. Então, agora estamos aqui no nosso Iguaçu Talks. Renato, seja muito bem-vindo, né? Te recebo aqui com muita alegria. Gostei muito do Meetup. Hoje a gente já estava batendo um papo aqui antes, enfim. Então, por favor, Renato, se apresente, né? Você é professora e docente do Instituto Federal do Paraná, mas aproveita e se apresenta aqui um pouquinho para o pessoal. E já vou puxar para a primeira pergunta, né? Como você chegou a ser aí docente do Instituto Federal do Paraná? Conta um pouquinho aí essa tua trajetória acadêmica científica aqui pra gente, Renato. Maravilha. Bom, primeiro, obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui com vocês, acompanho vocês. Sempre que eu posso, eu acompanho e compartilho com todos os meus colaboradores ali, colegas, estudantes, porque é importante a gente disseminar essa cultura de divulgar o que a gente faz. Então, obrigado, Mel, obrigado, Mírcia, pelo convite. Espero que a gente possa ter uma ótima conversa aqui. Bom, eu acho que, olhando pelo retrovisor, eu acho que eu sempre quis ser professor. Então, eu sou um professor por opção. Talvez quando eu era adolescente alguém me perguntasse isso, eu não responderia isso, né? Mas olhando pelo retrovisor, eu acho que eu sempre quis ser professor e sempre fui um pesquisador, sempre fui cientista. Eu brincava com os meus primos lá no... Curioso. Muito. Na garagem do fundo da casa da minha avó, a gente brincava de laboratório, a gente montava um monte de experimento, coisa. Então, eu acho que foi natural que eu seguisse o caminho da ciência e também natural que eu seguisse o caminho da docência. E dentro do Brasil, as instituições de ensino superior, técnicas, tecnológicas, como os Institutos Federais do Paraná e dos Institutos Federais do Brasil, oferecem isso. Então, era natural que eu seguisse esse caminho. Então, fiz a jornada completa da universidade, dentro da universidade. Fiz mestrado, fiz doutorado, fiz as especializações depois para trabalhar com outras áreas, mas era natural que eu seguisse esse caminho. E você é formado em quê? Eu sou geógrafo de formação. Eu sou geógrafo de campo, ou seja, me baseio mais no que eu vejo em campo do que eu vejo nos livros, né? Então, geralmente, dos trabalhos que a gente faz em campo é que surge o material para compor os livros, os artigos. Então, dentro das minhas pesquisas, eu viajei pelo Paraná inteiro, para o Brasil. No doutorado, eu fui para o Pantanal, trabalhar com umas lagoas salinas que tem no Pantanal, num lugar chamado Pantanal da Inhecolândia. Com NH, Inhecolândia. Uhum. Primeira coisa que eu falei quando eu escutei era eco o quê? Ecolândia? Não, Inheco, assim, Inheco de Inheco. Sim, Inhecolândia. Aí depois a pergunta... Bem criativo quem inventou o nome dessa cidade. E curioso que não tem nada a ver com... Não é uma nheca de cidade. O pessoal de Inhecolândia... E não quer dizer nem com se é que você me entende, né? Tem a ver com o apelido do seu João Eugênio. Olha, o seu Inheco, que há muito tempo atrás, ainda depois da Guerra do Paraguai, essas coisas, eles tinham uma propriedade gigante lá e a terra do seu Inheco, Inhecolândia. Olha, que interessante. Produtores de gado ali, um gado que respeita muito a ecologia do Pantanal. Até hoje eles são os pantaneiros raízes ali. Os descendentes do seu Inheco ainda moram lá, desenvolvem a pecuária extensiva em áreas de planície.
tem uma sinergia incrível com o meio ambiente lá, com as lagoas salinas, que é do motivo porque eu fui estudar lá. Então me enveredei nessa parte. Então eu sou muito pragmático, porque a geografia de campo ela envolve o seguinte: se você fala que existia um rio ali há 10 mil anos atrás, você tem que ir lá e mostrar o tal rio, e de 10 mil anos tem que provar. Então é meio binário, ou existe ou não existe, ou tá lá ou não tá. Então esse caminho é muito pragmático. A ciência, né? Não é baseada em opiniões, é baseada em fatos. Né? Então eu tenho uma tendência a ser bastante pragmático nisso, né? Enfim, e aí essa jornada entre a graduação, mestrado e doutorado, ela durou 11 anos da minha vida. Então eu sempre muito ativo na faculdade, desde o primeiro ano eu pesquiso sobre os temas que eu cheguei no doutorado desde o primeiro ano da faculdade. Olha. Então é ininterrupta a minha pesquisa. Mas pensando na graduação, a jornada acadêmica depois disso, foi 7 anos entre mestrado e doutorado, que eu fiquei de domingo a domingo, janeiro a janeiro, pesquisando dentro de laboratório, fazendo campo, tudo Sem isso. parar. Então quando eu terminei minha tese em 1º de novembro de 2016, que eu voltei assim mundo, nossa, o que aconteceu? Que música estão tocando? Você se sente meio uma bolha, assim. Quando você estoura essa bolha e você cai no mundo real de novo, você tem um choque, né? Como eu fiquei fazendo intensamente isso durante anos, quando eu cheguei de volta, eu nunca me afastei do trabalho. Eu sou servidor do IFPR desde 2013. Eu entendo Você ainda estava no doutorado? Eu estava no doutorado, eu comecei em 2012, então em dezembro de 2012... eu estava completando quase um ano de doutorado, eu passei no concurso e assumi em fevereiro de 2013 o concurso. Então eu passei o meu doutorado inteiro trabalhando, não me afastei. Deu uma enlouquecidinha, mas faz parte, né? Sobreviveu. Sim, mas fazer doutorado e trabalhar sem um afastamento é um desafio gigante. Enfim, quando eu voltei, então, voltei para o mundo real, que eu terminei minha tese, entreguei tudo, publiquei vários artigos internacionais, muitos em revistas de alto fator de impacto. Inclusive, foi capa de uma revista internacional. Olha que legal. Foi bem bacana o convite, porque o editor olhou assim: Renato, isso aqui é fantástico. A gente gostaria de convidar para você ser a capa da revista. E aí tem toda uma coisa especial. Teve a publicação de artigo, da minha tese surgiram outras teses, então... a minha tese respondeu 80 anos de perguntas ali daquela região, então foi uma coisa bastante impactante. E o que aconteceu? Eu fui convidado, já estava sendo revisor de artigos das revistas que eu sonhava publicar. Isso para mim foi uma coisa incrível. Então eu sempre busquei desafios que eram muito maiores do que minha capacidade de resolver. Sempre gostei disso. Não tem que dar um passo maior que a perna. Eu sempre dei um passo maior que a perna. Eu sou baixinho, então eu tenho que dar um passo maior que a perna. Não era muito difícil, As pernas são curtas, então eu sempre gostei desses desafios que parece loucura. Sabe como é que o meu orientador me convenceu a escolher minha área de pesquisa? Eu tinha 3 opções na época que eu acabei o mestrado. E é só um parênteses, né? Eu fiz 2 mestrados ao mesmo tempo. Fiz um na UEM, em Maringá, em Geografia, e o outro na Unesp, em Geociências, na Unesp em Rio Claro, São Paulo. Acabou que foram 2 pesquisas completamente diferentes, com a mesma temática. Caraca, como é que você... Sobreviveu 2 vezes. Pois é, mas foi uma delícia fazer, porque eu sempre termino o que eu começo. Então, quando eu estava na UEM, eu estava um pouco mais de um semestre, no primeiro semestre da mestrado da UEM, eu tinha que ter 3 empregos para me manter. Eu dava aula na faculdade, que eu tinha acabado de me formar, passei num teste seletivo, eu dava aula num cursinho, dava aula no colégio, estava me matando. Eu perdi 6 quilos no primeiro ano. Porque pensa, a minha jornada era o seguinte: segunda e terça eu dava aula, aí eu tinha que sair correndo da faculdade que eu dava aula, e eu ia correndo para a saída da cidade, eu morava em Campo Mourão, com a plaquinha lá, estudante Maringá. E aí eu tinha até quase 11 horas para pegar uma carona. Senão eu teria que pegar um ônibus. Só que se eu pegasse ônibus, eu não ia ter dinheiro para almoçar. E então eu fiz isso por um ano. Eu tava definhando, né? Aí tinha que chegar, voltar e dar aula na faculdade. Então, às vezes eu comi uma coisa na hora do almoço, a minha segunda refeição seria 11h30 da noite quando eu chegava em casa. Então, tava sendo muito desgastante. E eu tinha alguns amigos que faziam
doutorado na Unesp em Rio Claro, em São Paulo. Renato, aqui tem bolsa de estudo, aí você poderia se dedicar só a isso. Então, cara, beleza. Aí fui fazer o programa de Geociência e Meio Ambiente na Unesp, e aí tinha 3 bolsas, consegui passar entre os 3 e aí eu consegui bolsa. Só que eu estava muito avançado na minha pesquisa da UEM, até porque eu já tinha começado ela antes de passar no mestrado. Já na iniciação científica ali na graduação. Lá no 3º, 4º ano da faculdade. Então, eu assim, cara, se eu comecei, eu termino. Então, o que eu pensei? Bom, eu vou ver se não era ilegal. Se eu fosse 2 mestrados em universidades paranaenses, eu não poderia, mas em 2 programas de 2 estados eu poderia. Então aí começou o trabalho de convencer meus orientadores, né? Aí todos eles foram contra, evidentemente. Não, você tá louco. É difícil fazer um, você quer fazer 2. E aí o meu co-orientador foi assim, não, vamos dar uma chance. Vamos dar uma organizadinha aqui, vamos ajudar, né? Uma ajuda no planejamento. A audácia é um limiar entre a burrice e a loucura. O audacioso. Se ele for bem sucedido, ele diz assim, nossa, audacioso. Senão ele é só um burro ou um maluco. Então, a loucura é o gênio, né? Eu testei esse limite, mas eu não estava ciente de todos os desafios. Então, o que eu pensei? Eu vou ter 2 áreas diferentes, mas a temática é a mesma. Vou poder aproveitar os créditos que eu fiz em uma na outra. Exatamente. A fundamentação teórica. No final vai ser 2 resultados cada um. E no decorrer foi completamente diferente disso, né? As minhas pesquisas me conduziram para áreas completamente diferentes. Você pegar minhas 2 dissertações, você vai ter a impressão que ela foi escrita por pessoas completamente diferentes, porque o estilo de orientador escrito era de um jeito, era de outro. Quando eu fui pedir para aproveitar os créditos, os meus orientadores diziam assim, não quer fazer 2 mestrados? Vai fazer 2. Eles não quiseram facilitar em nada. Só pude aproveitar 1 crédito. Olha. E foi muito bom que eles fizeram isso. Tá. Mas enfim, para encurtar a história, quando eu terminei os 2 mestrados, eu defendi um, logo em sequência defendi o outro, tudo em 2011. E aí me surgiram algumas propostas muito interessantes, porque a abordagem que eu tinha de pesquisa sobre mudanças climáticas e ambientais da última era do gelo até hoje, aliás, dos últimos 30, 40 mil anos, era muito peculiar a ferramenta que eu utilizava. Então surgiu vários interesses. Então eu recebi um convite não formal a princípio do Instituto de Pesquisa da Amazônia para trabalhar com mudanças climáticas na Amazônia. Do INPA? Não foi formal, mas uma pesquisadora me convidou. Lá eu teria muitos recursos, eu teria uma equipe para estar junto comigo, eu teria um monte de coisas, era só chegar lá e conduzir a pesquisa. Outra proposta foi da USP de Piracicaba, também todos os dados já coletados, a gente tinha insumo pra caramba para fazer, a gente tinha vários bolsistas, eu seria quase o chefe de uma equipe de pesquisa para poder conduzir isso e tal. Já teria, as áreas de campo era de fácil acesso, o material já foi coletado, a gente tinha recursos, a gente tinha uma maravilha. E a terceira opção, que era da Unesp, onde eu estava, a gente ia pesquisar um lugar que era muito difícil chegar, não tinha estrada, ninguém conseguia coletar os dados, a gente não tinha dinheiro, e fazia 80 anos que estava muita gente se batendo para resolver aquela questão e ninguém conseguia. Adivinha qual que eu escolhi? A mais. A mais difícil, né? Já sabemos. Eu achei desafiador. Tá muito fácil. Já tô fazendo 2 mestrados ao mesmo tempo, assim, e com dados prontos na mão. Não, né, nossa, gente? Que pessoa genial. Eu acho que eu era sem juízo, mas o desafio de resposta desse da Ecolândia, eu falei assim, mas como assim? O desafio me chamou. Era bastante. pelo avanço que você ia trazer de fato para a pesquisa, para a ciência, né? Para a área de atuação sua? O meu norte foi o seguinte, eu quero tentar, eu quero fazer isso. Eu quero responder essa pergunta. Enfim, aí deu muita coisa errada no meio do caminho. Sempre dá, né? E superando. Mas para encurtar a história, né? Defendi a tese e me senti... Tá, e agora o que eu faço? Eu me senti órfão de desafio. E aí foi nesse momento, 2016, eu cheguei de volta para o campus, mas nunca me afastei, mas cheguei de volta para ficar full time no meu campus, né? Caindo em minha energia, assumi a coordenação de pesquisa e extensão. E eu tinha um sonho. Isso lá no IFPR, né? Em Assis Chateaubriand, né? Onde eu ainda continuo, né? E aí, aproveitando para ver, eu sou do IFPR Assis Chateaubriand, coordeno a unidade do IFPR
em Toledo, que fica no Bioparque, um centro de referência. E aí, com isso também, eu estou no Iguaçu Vale como diretor de apoio ao empreendedor inovador. E nesse ponto, eu tinha um sonho, sempre tive um sonho, que era fazer com que o mundo inteiro fazia. O setor produtivo, as empresas e as universidades trabalhavam em conjunto. Então havia uma simbiose entre esses dois entes. E eu não entendia porque que no Brasil a gente não tinha isso. Não fazia sentido para mim, que os dois queriam a mesma coisa. Lógico, cada um pensando no modus operandi, mas eles queriam a mesma coisa, que é desenvolver coisas para a nação, para o país e tal. Cada um tinha uma visão, é evidente, mas eles queriam a mesma coisa. E às vezes as empresas tinham os recursos, mas não tinham o capital intelectual. E as universidades tinham o capital intelectual, mas não tinham os recursos. Eu pensei, poxa, óbvio. E aí numa fala, uma vez, uma pessoa que foi para Chateaubriand, de um negócio tal de Programa Oeste em Desenvolvimento, isso em 2017. Tal do POD, né? Isso em 2017, eu estava na coordenação, Danilo Vendrúsculo, que foi o segundo presidente do POD, e ele falou exatamente isso. Eu não consigo entender por que as universidades e as empresas não trabalham juntos. Eles querem as mesmas coisas. Um tem o que falta no outro, mas eles não estão conseguindo trabalhar junto. Existe um preconceito da universidade com a empresa e da empresa com a universidade. E eu estou disposto a ir bater de porta em porta de cada empresa, de cada universidade e fazer com que a gente encontre algo para fazer em conjunto. E aí eu na plateia pensei, eu também. E ingressei no Programa de Desenvolvimento. Eu, Renato, pessoa física. Depois... trouxe o IFPR. Tanto que o IFPR, no final, quando o POD se institucionalizou com o CNPJ, o IFPR, naquele momento, foi a única instituição de ensino e pesquisa que é signatária do POD. E eu tenho muito orgulho de estar lá e de ter assinado. Então eu sempre... De ter articulado isso, né? Porque colocado assim, eu quero muito que isso dê certo. Eu não sou nativo do oeste do Paraná, eu sou da região de Umuarama, do noroeste, numa cidadezinha que agora que cresceu, tá... Menor que Nhacolândia. Agora que nós estamos no nosso auge, nós temos 7 mil habitantes, 7.500. Bombando. Sou daquela região. Quando eu vim pro oeste do Paraná, eu falei, meu, que região fantástica. Na minha região, a agricultura é sinônimo de atraso, pobreza, miséria. Aqui, os agricultores são os rockstar. Sim. E é muito legal. Vocês têm uma paixão PIB, muito grande pela agricultura, pelo agricultor, pelo que ele faz, pelos empresários, pelo empreendedorismo. Eu achei isso fantástico. Então, me dispus a fazer isso. Minha primeira missão é a seguinte. Nós temos um curso de biologia, definhando. E aí, numa das reuniões do Iguaçu Pod, do Iguaçu Valley, ainda como SRI... Sistema Regional de Inovação, para quem não conhece. Uma mesa um pouquinho maior que essa, que sobrava cadeiras vazias. Eu... escutei uma vez um tal de Bioparque. Aí eu pensei, o contexto da época, 16, 17, uma crise do Brasil gigante, achei que era uma iniciativa pública. Pensei, mais uma iniciativa pública que vai virar um elefante branco, que não vai dar certo. Não que sou descrente do serviço público, mas eu sou pragmático e na maior parte das vezes isso acontece. Nunca botei fé. Aí depois... Sendo um servidor público também, né? Conhecendo muito bem a realidade. Mas né? porque estava muito frustrado no contexto da época. A gente saiu de greve, a gente estava com cortes violentos no nosso... na época, governo Dilma. Foi uma época negra. Foi muito terrível. Eu peguei essa época. Eu terminei meu doutorado também em 2016, mas 16 de dezembro. Então, peguei muito essa fase, né, negra de cortes e cortes massivos, da qual a gente nunca se recuperou, Não se recuperou. Eu acho que agora a coisa tá melhorando, eu percebo isso, né? Até vamos falar dos reajustes, né? De bolsas, por exemplo, que aconteceu ano passado. Isso já foi um grande incentivo a nível federal, mas até a nível estadual a gente vê a pasta de ciência e tecnologia, né, sendo injetado, batendo recordes de investimento. Então a gente precisa falar sobre isso. Nós estamos ensaiando a saída da crise. Mas olha quanto tempo, né? Eu fui pro empreendedorismo por causa dessa crise. Então, e aí nesse conjunto todo, né, eu escutei um tal de Bioparque. Aí, como eu não sou da região, aí que eu fui ver quem era Luiz e Carmen Dona Dulce. E aí fui entender o que era Prate. Eu falei assim, nossa, o negócio é privado. Tá aqui, e aí né? tem a Federal do Paraná ali dentro, e tem a UTFPR. Eu falei assim, cara, que negócio. E aí achei incrível a proposta do Parque Tecnológico de Biociência. O que eu pensei, enquanto coordenador de pesquisa e extensão? Talvez seja a oportunidade da gente se conectar.
O setor privado e o público, né? O que eu pensei? Biologia, biociência tem tudo a ver. E aí, numa das reuniões do Sistema de Inovação, eu conheci uma pessoa que respondia pelo Bioparque. E aí, num cafezinho ali, a gente marcou uma reunião para tentar se aproximar. E aí, da biologia, não deu match. Mas eles tinham acabado, o Bioparque tinha acabado de definir uma diretriz que eles iam atuar com as biociências em área de saúde, né? O agro e a TI. E aí, a TI era a nossa joia da coroa. E aí a gente... A TI consegue ser, de certa forma, multidisciplinar. E o Bioparque tinha, então, entrado nesse eixo estruturante e trazendo empresas de TI. Qual que era a dor deles? Eles tinham uma necessidade enorme de profissionais, mas não tinham no mercado. E nós tínhamos cursos muito bons na área de informática que não tinham alunos. Olha. Aí qual que é a ideia? Poxa, vocês têm as pessoas que não estão qualificadas, nós temos a qualificação. Fizemos o primeiro projeto em conjunto. Aí entrou Maxicom, Junsoft, Prat e o IFPE. Fizemos um acordo de cooperação para fazer um curso. E aí qual que é a nossa proposta? Que foi o nosso grande diferencial depois, enquanto ser de referência do IFPR no Bioparque. Os 3 pilares. Primeiro, sempre ofertar qualquer tipo de projeto de curso ou de pesquisa que seja derivado de uma demanda real. Ou que chegou até nós, ou que nós prospectamos. Segundo, sempre fazer em parceria. Vamos fazer um curso com a Maxicom, Prat e Junsoft. Vamos fazer em parceria. Faz acordo de cooperação. Outra coisa, sempre em conjunto. Então, sempre vindo de uma demanda real ou prospectada, que veio ou prospectada, sempre em parceria, acordos de cooperação e sempre em conjunto. Ou seja, não construir o PPC do curso, cara, chama os 3. O que atende a demanda? Que tipo de profissional, que o egresso, que perfil do egresso? Ao final do curso, esse estudante tem que ser capaz do quê? E aí, em muitas áreas a gente não tinha expertise, mas o acordo de cooperação permitia que as empresas destinassem os colaboradores dela para atuar junto com a gente em sala de aula. Então, às vezes a gente tinha numa aula alguém do IFPR e tipo 3, 4 pessoas das empresas, não professores que eles contratam, de pessoas das empresas. Sim. A gente trazia o conhecimento científico, tecnológico e o pragmático. Nossa, É a prática, de quem está ali no mercado, né? Porque, querendo ou não, a gente quando está nessa bolha, como você bem falou, nessa bolha da universidade, a gente muitas vezes está muito na teoria, que é muito importante, mas falta às vezes o skin in the game, né? Isso. Aquela coisa de você saber o que é, na realidade, aplicar esse conhecimento. Aí, por exemplo, uma aula assim, vamos configurar redes. Aí o professor vai lá, explica e tal. Não é assim, primeiro uma parte teórica, outra prática. Explica o conceito, o que é importante. Agora vem assim, vamos colocar a rede para funcionar. E aí vem um cara com um monte de coisa. A nossa primeira aula é como construir o próprio laboratório de informática. Qual que é o curso? Você está falando do curso de inteligência artificial? Não, era um qual curso que do é? IFPR em parceria com esse pessoal, que era um técnico em desenvolvimento de sistemas. Um curso técnico. Porque é o que eles precisavam. E poderia ser um mestrado, um doutorado, por isso E que ainda for. precisa, O que né? eles Que é uma pediram? área que Um ainda curso precisa. técnico. A gente poderia oferecer um cappuccino de avelã, incrível. Mas o que eles nos pediram? Um cafezinho Cafezão. preto bem feito. É o Clássico. que nós ofertamos para eles, né? Olha que legal. E depois, aí veio, tem um pãozinho, aí a gente vai ampliando. Mas o que isso mostrou para as empresas? Que eles podiam confiar na instituição pública. O que mostrou para a instituição pública? Que nós podemos confiar na empresa privada. A gente precisa ser inimigos, né? Então o que a gente Público e fez? privado não A precisa gente ser quebrou inimigo. os muros e construiu uma ponte com os escombros. É bonitinho falar isso, mas é verdade. Então a gente quebrou os muros da instituição e fez uma ponte, que é o que a inovação aberta no final faz, né? Então, essa primeira experiência deu origem a toda essa trajetória. E aí você pergunta, como é que eu caí por aqui, né? Comecei a participar de tudo isso e aí fui me aproximando bastante do setor produtivo, das empresas, fui criando ótimos relacionamentos e isso mostrou o seguinte, que muitas vezes a instituição pública, ela não faz porque ela não quer. A gente tem limitações. E a empresa privada, não é porque ela não quer, também tem limitações, mas você melhorou a confiança, é uma parceria ganha-ganha, porque nós saímos da mesa, nós estamos ganhando muito com isso. A empresa também, nós estamos ganhando muito. Quando a gente saiu da mesa, todo mundo com a certeza de que saiu ganhando, ninguém está explorando ninguém, cara, deu muito certo. Então a gente inaugurou, de certa forma, e depois esse acordo de cooperação IFPR e Bioparque, hoje ele é o único... É uma parceria inédita nesse formato para educação, pesquisa, extensão, empreendedorismo e tal. É um modelo que deu muito certo. É o único no país que eu conheço.
para fins educacionais e de empreendedorismo, inovação e desenvolvimento. Então a gente começou a se aproximar e o ecossistema de inovação Oeste, ele foi crescendo junto com essa iniciativa. Então a gente foi crescendo junto com o ecossistema. E é natural que a gente se colocasse em tudo. E aí, com o tempo, fui participando de mais coisas do pod, fui ganhando essa experiência, porque no final eu ainda continuo sendo geógrafo, mas essa experiência de conexões do ecossistema biológico, de como fazer um monte de coisa, a minha pesquisa, eu precisei entrar em 17 áreas diferentes de ciências diferentes para encontrar uma solução. Então eu precisei aprender ciência forense, só para você ter ideia. Caraca! Então, essa questão de você amarrar diversos pontos de vista, eu não precisava ser especialista nas 17, mas de como extrair respostas às 17. Então eu trouxe um pouco disso porque eu via a demanda e eu precisava dessa habilidade, então eu fui desenvolvendo e fui aprendendo. Isso. Até queria que você falasse um pouquinho sobre isso, que eu achei super legal quando você trouxe ali no Meetup, né? Qual é esses perfis que você identifica dentro e necessários, né, de um pesquisador, do acadêmico ali dentro de uma universidade, né? Perfeito. E aí, quanto mais eu entendia do ecossistema, das empresas, das cooperativas, todos os negócios, melhor eu consegui entender de como as universidades, os institutos poderiam contribuir e vice-versa. Dentro disso tudo, isso se aplica para qualquer área. Então, numa empresa você tem que ter pelo menos uma pessoa muito boa de gestão, uma pessoa muito boa, um técnico muito bom e precisa de um vendedor. Né? Dentro de qualquer universo, você precisa de 3 perfis de pessoas. Uma pessoa generalista, uma pessoa especialista, especializada em dados momentos, e uma pessoa para conectar tudo isso. E aí vem a palavra do nexialista. É o conector. Então, o que eu vejo? Dentro desse universo, você tem que ter uma pessoa que te ouça e consiga dizer o seguinte, ó, isso aqui, ó, ele conhece um pouquinho de tudo, e ele consegue te dizer o seguinte, ó, isso aqui é área de gestão, isso aqui é tecnologia, isso aqui é economia. E aí, quando você precisar de soluções especializadas em economia, aí você procura um especialista. Mas como é que você vai conectar com o cara da gestão, com as empresas de tecnologia, com os financiadores? Aí vem o nexialista, que é quem faz a ponte, quem faz essa ligação. Então, dentro desse universo da tecnologia, para você fazer a jornada completa entre a ideia até virar um produto comercial, tem toda uma jornada que precisa de diferentes atores em vários momentos. Então, às vezes você precisa de um generalista, às vezes um especialista, muito especialista, e às vezes de alguém que conecte esses pontos e que faça a coisa andar. Ou seja, faz a jornada chegar até o final. Então, hoje, dentro das universidades, a gente tem tudo isso aí. Dentro das empresas também. Mas quebrar essa barreira de que nós não estamos em jogos, em players diferentes, é muito importante. E aqui no Oeste eu vejo que a gente está conseguindo fazer isso, mas ainda a passos muito lentos do que a gente precisa. Então, dentro do Iguaçu Vale, do Programa Oeste de Desenvolvimento, a gente tem metas até 2030. Só que para a gente chegar naquele ponto de 2030, a gente precisa melhorar muito melhor as nossas conexões e trabalhar mais em conjunto. Senão vai chegar 2030... E assim, poxa, não chegamos a contento. Que é muito de sair desse individualismo, de cada um crescer dentro do seu quadrado e se beneficiar e trazer uma ideia de benefício mútuo, de se conectar para benefícios maiores e desenvolvimento de todos. Isso. E aí, num pragmatismo dentro da universidade e dentro das empresas, existe um senso comum errado. Errado, sim, do meu ponto de vista, que a gente precisa desconstruir um pouco mais. Eu vou generalizar para ficar fácil, tá? Às vezes o empresário vê a instituição pública, os pesquisadores, como, eu vou lá fazer parceria porque eu quero mão de obra barata ou de graça. Então ele enxerga a universidade como algo que tem que ser de graça, o serviço para ele, ou o pesquisador tem que fazer sem cobrar nada, ou sem custo nenhum. Eu já pago meus impostos, né? E, por outro lado, a universidade, quando vai fazer uma parceria com a empresa, acha que a empresa é um banco. E tem que pagar demais. Me dê aqui R$1 milhão para fazer isso aqui e eu não quero dar nenhuma contrapartida. Eu estou generalizando, mas é o que acontece muitas vezes. E não é nenhuma coisa nem outra. Então, o que eu vejo? Existem empresas e pesquisadores. Tem aquele empresário que pensa assim e tem aquele pesquisador que pensa assim.
Mas tem muitos que não pensam assim, que eles querem encontrar algo. O que ele está precisando hoje são exemplos, porque os exemplos são seguidos. Então, o que a jornada do Paper ao PIB, qual que é o objetivo dela? É que todo mundo veja aquela foto e saiba todos os desafios e como cada um deles complementa o que o outro falha. Não falha assim, no que o outro não tem a expertise. Então, por exemplo, eu não espero que um cientista seja um empreendedor e também não espero que o empreendedor seja um cientista. Pode acontecer? Pode. Mas o que é legal? Que o cientista e o empreendedor trabalhem em conjunto. E aí que o investidor venha também. E aí a gente faz esse ciclo girar. Então, identificando o que cada um pode fazer em diferentes momentos, a gente chega lá. O que não pode é a gente olhar isso aí e ficar insistindo. Por que a universidade não gera conhecimento que é aplicado na sociedade? A pergunta não é essa. Por que as empresas não investem nas universidades ou não tem produtos que atendam? Por que a gente compra muito? O Brasil é um ótimo importador de tecnologia. Nós somos pouco desenvolvedores. A gente precisa ser mais desenvolvedor, mas isso só é possível se as universidades e as empresas trabalharem em conjunto. Quebrar um pouco os muros, enxergar o que cada um pode fazer. Com esse nosso projeto inicial ali, mostrou isso. Nós podemos confiar um no outro. A ponto de que muitas vezes a empresa, quando ia fazer alguma coisa, ela nem me consultava, porque ela sabia que ela poderia contar comigo. E de contrapartida também, quando eu fazia uma parceria com outra entidade, eu às vezes não tinha tempo de consultar o meu parceiro, mas eu dava sim, porque eu sabia que o parceiro ele ia estar junto comigo. Então você cria essa sinergia, isso é muito legal. Você desmistifica, cria contatos, cria vínculos e no final todo mundo ganha. Ganha a empresa, ganha as universidades, ganha o governo, ganha a sociedade que vai ter um produto acessível para ela. Tem riqueza sendo gerada aqui dentro, tem riqueza vindo de fora para cá e tem riqueza circulando aqui dentro. Todo mundo fica melhor com mais riqueza sendo gerada e circulada aqui. Então a gente precisa quebrar essas barreiras. Então, identificando o que a gente tem que fazer, qual que é o próximo passo? Fazer. Qual que você acha que é a maior barreira hoje em relação a essa aproximação da universidade e empresa? Né? Você já falou várias coisas, mas assim, sintetizando, o que você acha que hoje é a maior barreira? Eu acho que entender a jornada. O que cada um tem que fazer. Então, por exemplo, da ideia até virar um produto ou um serviço, existe uma caminhada. Então, Isso você está falando da ideia do serviço produto de um pesquisador que está desenvolvendo ou da empresa? Os dois, por exemplo. Porque o caminho tradicional geralmente envolve o pesquisador pensar em algo e talvez isso atenda um problema real. Quando, digamos, as empresas têm vários problemas. Real em situação de mercado, né? Acho que é importante situar, né? Porque eu venho de uma área, né, da biologia, da ecologia, que a gente trabalhava muito dentro da ecologia aplicada. Eu sou da ecologia aplicada, mas para trabalhar com problemas, por exemplo, de conservação, né, que não entra mesmo soluções para mercado, mas talvez de políticas públicas, unidades de conservação, de gestão, enfim, outro universo. Mas né? Esse universo envolve produtos, envolve serviços, envolve tecnologias, Indiretamente. inclusive, Exato, inclusive pode. tecnologias sociais, entendeu? Entendeu? Mas tudo isso tem que passar pelo processo. Envolve uma série de outras soluções simples. Então, não é um produto que você é tangível às vezes. Uma solução, às vezes, ela não é tangível. Às vezes é uma metodologia. É isso aí. Por exemplo, então, crédito de carbono, né? Nasceu muito nesse universo aí de pesquisar, isso, de como primeiro como quantificar, como depois fazer a parte financeira, né? Tokenização. Então, isso é muito amplo. É que às vezes é fácil ilustrar quando a gente pensa que é um produto, um hardware, mas nem sempre, né? Mas digamos que a empresa tem um medicamento, né? Ela tem essa demanda, né? Aí ela tem medo de externalizar isso como se isso fosse uma fragilidade. Não vou falar isso aí porque meus concorrentes vão ver que eu estou sensível, eu estou frágil aqui. Não é isso. E quando existe acordos de cooperação, de confidencialidade, isso é tranquilo. Mas assim, da universidade, por exemplo, alguns casos, existem várias empresas aqui, grandes e pequenas, que têm problemas. Que as universidades, com o seu capital intelectual, com pesquisadores, poderiam ajudar. E aí, às vezes, chega a universidade, a empresa lá, eu queria que vocês solucionassem isso. Maravilha, eu preciso de
disso e disso para conseguir resolver. Ah, não, mas aí não quero, então. Que é um caminho fácil que não existe, né? Ou rápido, né? É. Acho Ou que uma rápido, crítica, acho que grande. É isso que eu ia Ou falar, da senão- paciência também do mercado desse desenvolvimento. Às vezes é o seguinte, se você parte de que é um investimento e você quer retorno de curto prazo, sabe? Não, eu quero isso aqui para resolver e eu quero que isso volte pro meu cofre em um mês. Depende da solução, acontece. Será? Se ela for um pouco mais estruturada e tal, talvez não. Aí você requer. Então, por que essa eu quero rápido em 6 meses, às vezes funciona muito bem. Mas quando é desenvolvimento de tecnologia e ela é muito específica, você quer rápido e aí você não aporta, não quer. Aí você, vou na China ver se eles têm alguma coisa. E aí você deixou a China mais rica. E a gente continua importando tecnologia. Sendo que você poderia desenvolver tecnologia e depois até comercializar com isso, né? Ou se não, tem lá um pesquisador que tem uma ideia e aí chega na empresa e fala, isso aqui pode resolver tal coisa. E aí pode ter 2 caminhos. O primeiro é que a empresa vai olhar assim, cara, isso não resolve nada para nós aqui. Ou, nossa, resolve muito. Só que você precisa? Ah, eu preciso de bolsa, não sei do que e tal, mas aí não se compromete com metas, com resultados, com entregas. Ah, isso daqui de 5 anos, mas aí tá, tem que ter um acompanhamento de projeto, tem que ter um acompanhamento para que a empresa... Porque assim, é assim que ela pensa. Ela quer ver o seguinte, que se a coisa está caminhando. Então, às vezes o professor, ele vê como uma desconfiança. A primeira vez que eu tive um gestor de projetos me acompanhando o tempo todo, perguntando, professor, como é que tá a meta, não sei o quê, eu me assustei um pouco. Mas depois que eu quis entender que a gestão de projetos, ela serve o seguinte, a gente tem que acompanhar cada processo para que se der certo, a gente saber o que a gente fez que deu certo. Ou deu errado, cara, onde foi o ponto de inflexão que deu certo ou que deu errado? A gestão de projetos possibilitava isso, mas a primeira vez que eu, professor de uma instituição pública federal, tinha lá um gestor de projeto de uma empresa privada acompanhando o desenvolvimento, eu assustei. Depois, eu assim, cara, como eu vivi a minha vida inteira sem essa pessoa. Como eu não tinha esse conhecimento que é tão importante. Precisamos comprar tal coisa, precisamos veicular não sei o quê. Não, professor, o que você precisa? Eu preciso disso aqui. Não, me deixa comigo. Ele fazia isso. Eu preocupava para a parte intelectual. Sim. Nossa, isso para mim foi libertador. Mas demorou para a gente construir esse entendimento. Então, às vezes, assim, passar por essa fase. Tem situações desagradáveis? Pô, tem, mas da minha experiência, eu acho assim, faz parte do processo. Eu teria experiências desagradáveis com ou sem isso. Então, eu vejo que esse ponto. Primeiro, nós precisamos identificar um problema, e aí se alguma empresa que estiver nos ouvindo aqui, é um pesquisador, vamos tentar um primeiro problema, vamos fazer um piloto? Um piloto. Vamos acompanhar cada etapa e vamos ver o resultado disso. E assim, não vai ser de graça, mas também não vai ser uma fortuna. Por que isso? Digamos que você queira fazer uma parceria com uma universidade pública, ou um instituto, que é o meu caso, né? Quando a gente fala universidade, a gente está querendo o setor acadêmico, né? Os institutos e as universidades, eles são uma matriz parecida e só tem nomes diferentes, né? Mas, enfim, o setor universitário, acadêmico, né? Científico. Vamos fazer isso. Digamos o seguinte, se você precisasse contratar um pesquisador, um PhD, um doutor, ele vai te custar muito caro. E ele não vai sair do universo dele para ganhar 5, 10 mil reais. Não deveria, né? Vamos dar essa dica, galera. Então, se você é empresário, por exemplo, vai contratar um PhD que você vai concorrer com a assessor acadêmico, vai ter que despender de 25 a 30 mil reais. É caro, é uma mão de obra muito qualificada. Exato. Ok. Se você fazer uma parceria com a universidade, isso vai custar, eu estou sendo pragmático, tá? Generalizando, uma bolsa de, sei lá, 5, 6 mil reais. Então, olha quanto que isso diminui o custo. Às vezes as universidades têm um baita laboratório com vários equipamentos. Precisa do dinheiro e comprar os insumos. Você não precisa comprar o laboratório. Você precisa comprar os insumos. Talvez precisa comprar os insumos. Mas você pode ajudar. Ou
A empresa tem um baita laboratório, mas não tem a equipe para conduzir a parte de pesquisa, a sistematização, o olhar científico, rigoroso científico. Então, isso pode ser desenvolvido na sua casa, lógico, na sua empresa, mas vai te custar muito mais e você vai assumir todo o custo, todo o risco. Junto com a instituição, você vai diluir parte dos custos, diluir parte dos riscos, e a universidade vai custear parte desse custo, que é o pesquisador, é a parte dos laboratórios. No final, o que a gente vai fazer? Não vamos compartilhar os ganhos. Porque uma vez que a gente soluciona esse problema e cria uma tecnologia, a gente pode fazer a transferência de tecnologia para o setor produtivo, patenteado, com royalties e tal, tudo acordado, cada um com a sua parte e tal. E aí a parte que a universidade não tem expertise, que é a parte do empreender e transformar isso num produto industrial, que seja, né? E aí vai gerar os milhões que seja. E aí no final é um terço muitas vezes. Um terço para quem patrocinou, que é a empresa, um terço para a universidade por meio de royalties e um terço para o pesquisador e a sua equipe. Então no final todo mundo ganhou. E isso poderia ser uma fonte de renda adicional para as universidades e institutos para alimentar o ciclo de pesquisa. E aí você cria um ciclo virtuoso que as empresas cada vez mais acreditam e confiam nas universidades, e as universidades cada vez mais acreditam e confiam nas empresas. Mas nós precisamos quebrar essas barreiras aqui. Já existem casos, mas nós precisamos de mais. Sim. Acho que um case mais famoso, pelo menos que eu conheço, é da parceria da USP, agora não vou me recordar o nome do laboratório específico, junto com o laboratório Biolab, se eu não me engano, que eles desenvolveram o Vonoflash, que é um medicamento para evitar, né, que a pessoa passe mal, né? Eu tenho labirintite, por exemplo, né? Então ele não dá sono, enfim, e ele ele dissolve na boca, né? Então na mucosa oral, assim, então. E foi um case emblemático, e hoje, até onde eu sei, né, foi o maior royalty que a universidade recebe, foi para um projeto de P&D até mesmo, junto. Por exemplo, a prática da Naduze com a USP de Ribeirão, com o canabidiol sintético. Olha que legal, não sabia desse case. Case então, da região aqui, né? Nós temos vários exemplos que a gente pode perseguir de setores específicos. Esses setores que têm um volume de farmacêutico mesmo, um volume de vendas e de doses que são feitas que geram. Mas tem muitas outras áreas, né? Então aqui na nossa vocação do agro, meu Deus, tem infinitas aplicações. A gente conversando ali na SIC Labs com alguns atores ali, a gente vê de alguns segmentos que estão precisando muito e a vida não sabe a quem pedir ou para quem recorrer. Tem orientação. Mas quando tem para recorrer, enquanto uma pessoa do tipo não. E aí sim, tem pessoa do tipo sim, pessoa do tipo não. Tem aquela pessoa que você chega lá, não, eu testei, não dá certo não. Ih, pode esquecer. E tem aquela que não, vamos tentar, vamos fazer. Então assim, encontre empresários e pesquisadores do tipo sim que vai dar certo. Eu passei por isso. Deixa eu até dar um exemplo, né? Porque a minha empresa, minha startup, a Cybiz, a gente fez também, a gente captou um recurso do MyDai, né? CNPq. Justamente é um edital voltado para a integração universidade-empresa. Então, colocamos ali na ciência da computação, né, 2 bolsistas de nível de mestrado para desenvolver produto para a gente. E eu lembro que na época, né, tinha um possível investidor, enfim, que era um pouco meu mentor, e aí eu falei para ele, né, você vai todo empolgado, nossa, conseguimos captar recurso, né, não vai dar certo. Cortou ali na hora, assim, aquele balde de gelo, assim. A empolgação foi lá pro ralo, eu falei assim, ele não vai dar certo, não vai rolar e sei lá o quê. Mas eu sou audaciosa também, falei, tá, eu sou do sim, eu acredito, né, até porque, né, eu sou da ciência, vim desse lugar, eu apoio e quero fortalecer a ciência e as universidades. Falei, não, beleza, você pode não acreditar, mas eu vou fazer dar certo, né. Foram 2 projetos, um deu super certo, que inclusive eu chamei o bolsista para ser meu sócio, né, o Elielson, então ele estava desenvolvendo um produto pra gente. Eu entendi o jogo, eu entendi também as limitações, falei, não, beleza, criamos aqui um MVP, né, botamos aí um TRL, acho que chegamos ao nível 4, 5, e agora a gente vai terminar na empresa agora, né, a gente vai avançar com isso, né, mas foi o que deu o start, para mim foi super importante. O outro projeto a gente teve percalços, né, então a gente vê que realmente tem que ter acho que uma gestão próxima, enfim, acho que hoje, né, adquirir esse nível de maturidade de conhecimento de como a coisa funciona na prática, né? Então, mas ali, olha, foi
metade deu super certo, muito certo, e o outro, ok, não deu, e estamos entendendo as limitações também desse processo. E isso eu tô falando startup pequena, que não tinha equipe, nada. Agora, quando você pega uma empresa grande, né, que tem um gestor de projetos, que já tem um know-how, que já, enfim, eu acho que pode dar muito certo, né? Então, eu acho que tanto a gente ter esse olhar de capacitar o professor ali dentro, né, os programas de pós-graduação, as universidades, capacitar isso para atender essas demandas, como o inverso, né, também o empresário dele entender como que esse processo funciona. Porque querendo ou não, pelo menos no meu caso, que era um bolsista fazendo uma pós-graduação, um mestrado no caso, tem o processo das disciplinas, tem essa construção da formação do pesquisador, assim. Então, acho que tem... também é diferente quando você encomenda ali um desenvolvimento de produto direto com um grupo de pesquisa, que eu imagino que é um processo também bem diferente do que o processo da gente investir na formação de alguém, né? Eu investi na formação de alguém, né, que passou pela trajetória, fez as disciplinas, saiu com título, né? E agora está fazendo parte da nossa equipe, né, interna. Entrou na equipe interna da minha startup. Então, acho que tem jogos diferentes e também acho que essa arquitetura dessa rede, assim, né? E de todo mundo entender essas regras do jogo e como que é a melhor forma de se conectar dentro de cada demanda. É uma demanda mais urgente, então vamos injetar, né? Até você falou hoje lá no Meetup a questão, poxa, como que tem uma forma de acelerar? Empresa, vai lá e banca a pesquisa. Injeta dinheiro no laboratório, porque essa é uma grande limitação das universidades, né, a nível do Brasil, não só no Brasil, né, no mundo. É dinheiro, gente. Então, injeta lá a grana, vamos ver, assim, lá tá todo o know-how, tem muito equipamento, já tem uma estrutura, né, tem mão de obra altamente qualificada, né, que é os estudantes ali que fazem mestrado, doutorado, pós-docs, enfim. Então, enfim, trazendo assim a minha visão um pouco dessa situação. O que eu vejo? Aqui a gente tem instituições muito importantes, né? Tem as federais, né? O FPR, o TF, tem o IF, o FOS tem a UNILA, depois tem a Federal Fronteira Sul, isso pegando as federais, a UniOeste, aí tem as faculdades que são particulares, né? A Faculdade Dona Dulce, FAG, Univel, Unipar. Então, o que eu vejo? Contexto Oeste. Nós temos, eu posso dizer, olhando para a câmera, assim, nós temos um excelente capital intelectual aqui no Oeste. Sim. Excelente. Invejável se comparado com outras regiões. Tá? Então, imagine o seguinte, nós temos tudo para poder fazer isso. Capital intelectual. A gente precisa agora o trabalho de assim, vamos pegar um projeto, porque assim, vamos pegar nós precisamos resolver um pepino. Pega um pepino, então, projeto. Ok. Vamos começar a partir do ponto seguinte, vamos resolver esse negócio aqui. Com todo mundo interessado que aquilo seja resolvido. E conectar com todo mundo que pode resolver isso. Ó, digamos o seguinte, ó, precisamos de alguém da área do agroveterinário. Nossa, tem uma professora da UniOeste Marechal Cândido Rondon, que ela é excelente nisso. Maravilha. Tem uma professora de biotecnologia da UTF de Toledo. Vamos conversar com ela. Tem um outro professor na área de TI do IFPR e Chateaubriand. Tem um outro que é da Unila Foz. Tem um outro que é de Cascavel. Tem outro que é da Unipar, do Bioparque. Vamos colocar todo mundo aqui. Tem as empresas, as cooperativas. Tem o Copavel, aí tem a Avetools, tem não sei o que. Vamos colocar todo mundo aqui. E aí vamos construir o que a gente precisa para resolver. E vamos colocar etapas. Agora é etapa 1. Etapa 1 tem que chegar até aqui. Vamos fazer. Vamos acreditar. E se a gente mostrando resultados por etapa para todo mundo envolvido, a gente engaja todo mundo. E aí esse passa a ser o modus operandi. Porque, cara, deu certo. Funcionou. Então a gente consegue fazer isso. Então, o que a gente precisa? A gente tem um monte de desafios aqui no Oeste. Vamos escolher um? Eu faço um exercício, uma provocação. Vamos escolher um? Escolhe um. Não importa qual seja, não importa quanto ele é difícil. Vamos escolher um. Ok. Agora, dada a problemática, quem que a gente precisa que tenha experiência para fazer isso? Okay. Quem tem os recursos para que a gente possa fazer e que, uma vez solucionado esse problema, vai sanar uma dor gigante dessa empresa
e ela vai aumentar o faturamento em tantos. Pronto, é isso que a gente precisa, mais nada. Mas é simples assim? É. Por que a gente nunca fez ainda? Não sei, mas não importa. Não importa por que a gente não fez isso ainda. A pergunta é, vamos fazer? Se a resposta for sim, então vamos fazer. Vamos dar um jeito. Não, vamos fazer agora. O que tá faltando? É isso. Você está assistindo a gente aí. O que está faltando? Você tem essa demanda? O que está faltando? Vamos fazer? Porque é isso. As oportunidades estão aí, né? Não é possível que a gente não consiga fazer e executar uma coisa com os recursos financeiros, orçamentários e pessoas. Não é possível que a gente não consiga fazer isso. Até em termos de recursos, tem tanto edital, gente. Então, mas não, editais específicos para isso. Não precisamos depender de editais. Podemos criar os nossos editais. Sim. Então, assim, o Iguaçu Valley... E uma empresa grande, assim, vamos falar uma cooperativa como a Copavel, lá, enfim, a gente está numa região de grandes cooperativas, a limitação não é financeira. Não é uma limitação financeira. Você consegue se injetar dinheiro para isso, né? Vamos falar a verdade, pelo amor de Deus, não é possível. Dela, com certeza, mas a gente quer melhorar. Porque muitas vezes para o pesquisador existe a limitação financeira. Eu, como startup, que, né, comecei no Bootstrap, é uma limitação financeira. Eu tive que captar recurso digital e dependo bastante. Para nós ainda é uma limitação financeira. E aí, nós buscamos a universidade também. Onde que entra o Iguaçu Valley nisso? Era uma das nossas perguntas aqui. Porque é o seguinte, imagine o seguinte. Qual a importância do ecossistema para isso acontecer? Porque o ecossistema, ao mesmo tempo que ele é geográfico, ele também é abstrato. Porque, o que é o Vale do Silício? Não tem uma empresa chamada Vale do Silício. É uma região. É uma região e não tem assim o prefeito do Vale do Silício. É uma região que tem ali atores e que ali circula mercadoria, serviços, investimentos que a tecnologia impulsionou. Então, se a gente for, ele é uma incubadora, é uma aceleradora, é um investidor, o que ele é? É uma empresa? Imagina o seguinte, dentro desse território geográfico do oeste do Paraná, nós temos universidades, empresas, incubadoras, parques tecnológicos, investidores, temos tudo, cooperativas, usina de energia fotovoltaica, usina de energia hidrelétrica, temos um monte. Ok, o Iguaçu Valley é como se fosse o ar que a gente respira. Ele está em tudo. Ou o combustível que a gente precisa. Então, o Iguaçu Valley, a parte mais importante dele é de ser o conector de todos esses atores. É de ser o espírito de inovação que nós estamos assim, sabe, sentindo o frio na barriga. É isso. O Iguaçu Valley, ele nasceu para que a gente tenha uma identidade na qual todo mundo se identifique. Por exemplo, o que é o Paraná? O Paraná é o estado do Brasil, não sei o quê. O que é o ser paranaense? Entendeu? Por exemplo... É a identidade que a gente eu que fiz a minha doutorado e mestrado em Rio Claro, São Paulo, que é um outro contexto, eles não vão entender o que é comer pinhão. É, verdade. O que é o pinhão? Que gosto que tem? É vermelho. Eles não vão entender, eles não vão... Piatongo, piapançudo. Esses dizer o que é ser paranaense. É tudo isso. É coisa que só a gente vai entender. Então, isso está o Iguaçu Valley, então, é algo que une nós todos, independente de qual setor você está, do que você faz, que time que você torce. Entendeu? Então, é como se fosse a nossa identidade cultural. O que é ser oeste do Paraná? Eu só fui entender quando eu estava aqui. Então, eu sou do oeste. Então... Dentro da sua empresa, a gente pode ser concorrente, mas nós estamos no Iguaçu Valley. Uma coisa que me chocou quando eu comecei a participar, eu acho que eu posso citar o nome das empresas, inclusive, para ilustrar. Eu vi Lar e Frimeza na mesma mesa, juntos, resolvendo um problema que eles tinham em comum. Eles eram concorrentes entre si. Não estou dizendo que um vai canibalizar o outro, mas era assim, eles são concorrentes entre si, em termos empresariais, se for o caso. E eu via os dois ali, lado a lado, trabalhando juntos. E aí eu cutuquei meu colega e falei bem assim, cara, você tá vendo isso, cara? Eles podem estar se matando, cada um por si. Eles estão juntos. E aí que eu fui entender uma outra coisa dentro de um ecossistema de inovação, que o verbo aqui é diferente. Então, existe o verbo cooperar e o competir. O que a gente está fazendo aqui é o coopetir.
É uma competição. O que isso significa? Nós vamos competir, mas não entre nós. Nós vamos cooperar entre nós e competir com outros ecossistemas. Eles têm que ter medo de nós. Eles é que têm que ficar com medo da gente, não a gente canibalizando um com o outro. E aí, quando eu entendi que o verbo aqui é diferente, isso mudou completamente a minha visão. Então, aqui, os concorrentes estão cooperando entre si. E eles estão competindo com outros ecossistemas. E isso fortalece o ecossistema aqui. Né? E aí que tá, você pode ver, quando essa ideia foi colocada em prática aqui, então mapeia quando o Pod começou, quando o Iguaçu Valley começou, não como o nome Iguaçu Valley, mas como o movimento que deu origem depois do Iguaçu Valley. Veja qual era o faturamento das empresas, das cooperativas, naquele momento. Veja quanto está agora. A maior parte dobrou. Uns triplicaram. Talvez eles não se deram conta que... Não perceberam que era desse momento, uma relação né? direta, mas existe um impacto aí, né? Quando elas fizeram esse movimento de inovação para a inovação, por mais ainda que elas estejam ainda colocando as inovações agora dentro do modelo de negócio delas, mas quando elas fizeram esse movimento, elas fizeram uma onda tão grande que isso mudou tudo. Olha como o show rural, por exemplo, teve uma guinada. Tem agora um prédio, show rural digital, né? Mas veja como é que isso foi importante. Sim. Então, assim, o verbo competir, ele mudou o sentido do oeste do Paraná. Toledo e Cascavel não competem mais. Elas cooperam. E competem com Maringá e Londrina. Num sentido mais amplo, o ecossistema oeste pode cooperar com o ecossistema do norte do Paraná e competir com o ecossistema de São Paulo. O ecossistema de São Paulo e depois o ecossistema paranaense, junto com o ecossistema catarinense, vão competir com o ecossistema do Vale do Silício. Entende? Aqui, em dados momentos, a gente compete entre si. Em dados momentos, nós cooperamos, desde que a gente queira competir com outro ecossistema. Então, essa construção é quem traz riquezas para nós, no final das contas. Você validou uma ideia que eu tinha, na verdade, uma hipótese, falando do ecossistema de Israel, né? Porque eu já viajei bastante, já conheci vários israelitas e eles têm essa pegada, né? De cooperar, né? Eles são muito cooperativos, eles se encontram, eu via muito isso acontecer, eles se encontravam lá, nunca tinham se visto na vida e de repente já eram aquela coisa. E, né, melhores amigos, assim. Então, eu nunca não conhecia ainda o ecossistema de lá, mas de tudo que eu sei, que, né, já soube sobre, eu vejo que essa parte do humano, né, assim, que no final são um monte de CNPJs, instituições, mas no final são pessoas, né? Quando a gente muda essa mentalidade, tem essa mentalidade de cooperar, de ser competidores, né? Isso muda o jogo. Isso muda o jogo, porque é todo mundo, ainda que, né, tem um certo nível de concorrência, de competição, ou até de querer se destacar um em relação ao outro, mas não, quando a gente está falando ali de um grupo, a gente está se fortalecendo todo esse ecossistema como um grupo, assim. Então, acho que vai super de encontro o que você falou e dessa importância da gente estar dentro de um ecossistema, né? E até a logo, né, do Iguaçu Valley representa muito isso, né? Esses hexágonos são os múltiplos atores que a gente tem e o ecossistema faz essa conexão, né? Então, acho que a logo aqui representa super bem exatamente a tua fala, né? E quem aí a gente reforça, né? A gente já falou isso em vários podcasts aqui. Você que está aí, que você tem uma startup ou uma empresa que pensa em inovar, enfim, ou até mesmo um pesquisador, né? Que está em uma instituição que está querendo dar um passo maior de inovação, de resolver demandas, né, de empresas, enfim, expandir, se conecta com o teu ecossistema, né? A gente aqui está no Oeste do Paraná, né, mas a gente sabe que, né, um podcast você pode estar escutando, sei lá de Recife, né? Então vai lá, vai para o Porto Digital, se conecta com o ecossistema perto de você, porque essa força do ecossistema, ela é muito importante, ela faz diferença, ela muda o teu jogo, tá? Uma coisa importante, só para complementar, a gente fala que nós vivemos em bolhas, né? Sim. E tá tudo bem. A gente vive em bolhas, né? Então, o que acontece? O Iguaçu Valley, assim, imagina que é uma bolha de sabão, certo? Tem algumas maiores, outras menores, bolhas pequenas, mas cada um tá na sua bolha. O Iguaçu Valley é o sabão. Entendeu? Ele consegue entrar em todas as bolhas. E a gente tem conseguido entrar em todas as bolhas. E é uma ideia que eu pensei que, assim, eu também vivo numa bolha, lógico, né? E
quando eu vou trabalhar com professores e falar sobre inovação, né, eu faço um exercício com eles. A minha primeira aula, eu levo um prego. E lógico, na primeira vez eu já perdi esse prego, então eu levo um prego imaginário. Mas eu entrego um prego para cada um dos professores. Aí todo mundo acha estranho uma aula de inovação e educação. Eu levo, como assim um prego, né? Depois o professor faz isso aqui agora. Ó. É para estourar a sua bolha. Não é pra você não voltar mais nela. Estoura a sua bolha e vai um pouquinho na bolha do outro para você ver que existe um outro universo. Então, eu nunca me permiti ficar muito numa única bolha. Então, eu sempre vou em outras bolhas, né? Sim. Então, eu sempre tentei ser o máximo possível o sabão. Que aí eu posso juntar com outras bolhas, né? Então, o Iguaçu Vale, eu vejo que nesse caso ele é o sabão. Ele é o que é um componente que está em todas as bolhas. Ele consegue sair de uma bolha para outra. E é assim que tem que ser. É assim que a gente tem que enxergar o Iguaçu Vale. Renato, tá muito bom o papo, tá? Mas a gente precisa, né, também encerrar um pouquinho. Mas antes da gente encerrar, estamos indo aí para a reta final. Inclusive, já peço para você que se tá curtindo, tá gostando, já dá o seu like aqui nesse vídeo, né, pra gente saber que esse conteúdo tá sendo relevante para você. E todo mundo sabe, né, o algoritmo também mostra para as pessoas quando a gente tem esse feedback, né, quando as pessoas mostram que esse conteúdo é relevante, e o algoritmo propriamente já espalha, né, essa mensagem para outras pessoas. Então acho que foi um podcast super rico de informações, assim, realmente estou gostando bastante. Daria para ficar horas e horas e horas. Daria para ficar horas, dias isso, aqui. Né? É fantástico. Mas eu queria finalizar aqui nessa reta final, Renato, que você falasse um pouco então de você. Qual é o legado que você quer deixar aqui para o nosso ecossistema? Não só para o ecossistema, enfim, mas qual é o legado de vida que você quer deixar? Então acho que eu vou usar um exemplo para ilustrar, né? Tinha uma frase assim, não sabendo que era impossível, foi lá e fez, né? Ou aquela piada, não sabendo que era impossível, foi lá e soube, né? Então, eu tinha uma vontade que era o seguinte, de mostrar que era possível uma parceria público-privada com um objetivo e que era possível que todo mundo gostasse, ganhasse. Então eu me propus a fazer isso. Lógico, evidentemente que eu não fiz sozinho, não faço sozinho e é impossível fazer sozinho. Dentro da iniciativa do IFPR Bioparque, por exemplo, a gente teve uma equipe fantástica. A gente tem uma equipe fantástica. Então eu sou uma pequena engrenagem dentro desse motor todo, né? Mas o nosso principal objetivo era mostrar que era possível. Porque uma vez que você mostra que algo que parece impossível é possível, todo o restante fica fácil. Então, o legado que eu quero deixar é mostrar que é possível. Entendeu? Tem como fazer. Mas essa é uma característica minha também. Eu nunca parto do ponto que não tem como fazer. Para mim não tem nada que não possa ser feito. Mas vai no meio do caminho vai dar errado. Mas sim, mas só vai dar errado se você parar de tentar. Então, na minha cabeça é o seguinte, eu sempre parto do ponto que vai dar certo. Esse é meu modo. Otimista é assim, na minha cabeça não existe possibilidade de não dar certo, mesmo que dê errado no caminho. Então, um legado é mostrar que sim, dá certo, vamos fazer. Eu sou do tipo sim. E aí eu tenho um filho de 2 anos e meio. E aí eu fico pensando, professor, no contexto educacional, como é que vai ser esse mundo quando eu tiver a minha idade? E eu sou um voluntário aqui dentro do Programa de Desenvolvimento, né? Eu não ganho nada mais para estar aqui, nem no Iguaçu Vale, né? É um trabalho voluntário, as pessoas não entendem isso, né? E aí o porquê que eu faço tudo isso? Porque é o seguinte, daqui a 10 anos ou 20 anos, eu quero olhar para trás e dizer o seguinte, eu fiz tudo o que eu pude. E aí é o seguinte, o que acontece? E aí tem um outro detalhe. Agora a gente está vivendo um momento incrível da história. A gente está na 4ª Revolução Industrial. A primeira foi o domínio da física, termodinâmica e tal. Nós perdemos essa oportunidade, o Brasil não estava lá nesse momento. A 2ª Revolução Industrial foi o domínio da química, que foi a petroquímica, dos derivados e tal. Não foi o nosso momento do Brasil, não estava lá. O terceiro nós também perdemos, que é da Revolução Tecnológica, informação.
Nós perdemos, não era nosso momento, não estava lá. Agora, é a quarta revolução industrial. E é sobre biotech, sobre produção de agroalimentos. Quem que é o maior produtor de alimentos do mundo? O Brasil. Então, se nós estamos na quarta revolução industrial, que é a área de biotech e alimentos, e que nós somos o player mais importante do mundo, e está acontecendo agora, na nossa vez, enquanto nós estamos aqui. Quando eu me deparei com isso, eu pensei assim, cara, meu Deus, na minha vez, não sou eu que vou fazer merda, né? Entendeu? Aí eu ia me angustiar muito se eu tô vendo um baita cavalo encilhado e eu não pulei em cima dele. E aí é o seguinte, daqui 20 anos, quando meu filho estiver na escola, quando eu tiver esse universo, eu quero ver o seguinte, ó, que quando eu pude contribuir, eu fiz o melhor que eu podia, eu fiz o máximo que eu podia. Então, tinha um monte de coisa que era impossível, nós tornamos possível, é isso que eu quero deixar. Mostrar que o impossível e o possível é só questão de perspectiva. Nada é impossível, a gente vai fazer. Então, e aquele projeto, precisamos correr atrás dele, agora. Para mostrar que é possível, sim. Perfeito. Muito bom, Renato. Muito obrigada. É fazer a diferença, né? Deixar um legado, o propósito, né? É ser útil, gente. Então, dê utilidade à sua existência. Muito bom o bate-papo, Renato. Muito obrigada por todas as suas contribuições. Então, Míricia também, obrigada Obrigada pela companhia aqui. Você que está assistindo a gente, então já se inscreva aí no nosso canal, acompanhe o próximo episódio, nosso próximo Iguaçu Talks. Siga no Instagram também, né? Isso, por Nossas favor. redes sociais, não esqueça. Qual que é a nossa rede social do Instagram? iguaçuvalley.cascavel. Espero que esteja certo. Qual o teste aí? Depois procura no Google lá. Procura no Google. Vai ter. Também acesse, né? A gente tem o site do Iguaçu Vale, você que ficou curioso. Nossa, o que é essa galera maluca aí do oeste do Paraná? Toda a região, né? Aqui que tem o Iguaçu Vale. Então, às vezes, vou ter que ir até a Cascavel. Não, tem outros pontos, né, do movimento. Mas não deixe de participar, né? Exatamente. Não deixe de participar. Exatamente. Então, vamos deixar também na legenda, compromisso, né? Deixar os links, inclusive, né, Renato? Deixar o teu contato também para quem quiser se conectar com você, tá? E encerramos por aqui e até o nosso próximo Iguaçu Talks.